Olá, eu sou o Kurt e esse é o canal Livres Discípulos de Cristo aqui no YouTube. Este canal não tem nenhuma ligação, nenhuma vinculação com igreja, com denominação A ou B. É um espaço para falarmos sobre a palavra, para compartilharmos a palavra, para conversar livremente e abertamente sobre aquilo que a gente entende e que também entende que seja bom para compartilhar. Há também, com esse mesmo nome, Livres Discípulos de Cristo, um blog desde outubro de 2011 que tem o mesmo intuito de compartilhar a palavra. Hoje eu quero trazer uma pergunta para a gente. Qual é a sua relação com o trabalho? Eu sei que no Brasil, especialmente, há milhares de pessoas que gostariam de ter qualquer relação com o trabalho. Desde a relação mais básica possível, que é estar empregado e estar trabalhando. E a minha oração é para que todos encontrem um trabalho digno para o seu sustento, para o sustento da sua família, para uma condição de vida minimamente digna, porque isto é fundamental para a vida de todos nós. Mas hoje eu vou um pouco além disto. Imaginando que você tem um trabalho, ou que você seja um empreendedor, talvez, mas o empreendimento, o empreendedorismo também demanda muito trabalho, sabe-se muito bem. A pergunta é, qual é a sua relação com o seu trabalho? Com que sentimento, com que propósito, com que significado você vai ao seu trabalho todos os dias? O que você espera do seu trabalho, além do básico, obviamente, que é o pagamento no final do mês? Pergunto isso porque muitas pessoas colocam no seu trabalho muita energia, mais do que a energia operacional, física ou intelectual necessária para o trabalho. Colocam ali muita energia psíquica, muita energia emocional, muita energia que vai do âmago e consome o seu ser, empenhada essa energia numa espécie de carreira de trabalho, imaginando que o trabalho deve responder à sua ansiedade pessoal de propósito de vida. Ora, se a vida deve ter um propósito, se a vida deve ter algum sentido, se a vida deve ter algum significado, olhando do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista espiritual, muitos imaginam que o trabalho também deva contribuir nesse sentido. E a verdade é que há muito poucos que encontram objetivos assim no seu trabalho, que encontram realização pessoal no seu trabalho, que encontram propósitos específicos que lhes satisfazem e que lhes dão uma motivação extra para o seu trabalho. São muito poucos que trabalham naquilo que realmente gostam. Os coaches falam por aí que é importante que você encontre algo que você goste de fazer e que isso lhe dê dinheiro. E isto, traduzido em trabalho, lhe dará significado na vida. Ora, eu posso dizer que aquilo que eu gosto de fazer não me dá dinheiro. E para que eu tenha o sustento do dia a dia, eu tenho que trabalhar em muitas coisas que são legais, claro, devo confessar, mas muitas coisas também que são difíceis da gente lidar no dia a dia. Então eu posso lhes dizer que há muito tempo
eu deixei de correr alucinadamente atrás do trabalho como uma carreira, ou como um propósito de vida, ou dedicando ao trabalho todo o meu potencial energético. Uma coisa é trabalhar com honestidade, com dedicação, com verdade, fazendo o melhor que pode fazer naquele momento. Isto, claro, é uma premissa básica. E outra é a gente se desgastar emocionalmente no trabalho. Uma vez numa empresa que eu trabalhava, havia logo na entrada um cartaz que dizia assim: corações e mentes pela empresa, e aí vinha o nome da empresa. Mais ou menos, né? Porque mente sim, o meu trabalho era mental, era intelectual naquele momento, mentes sim, mas coração, ora, coração é muita coisa. Coração é muita coisa. Eu trago isso porque muita gente, como eu falei, busca sentido na vida no seu trabalho. E o trabalho deve ser um complemento. Se a gente for olhar o que fala a Bíblia sobre o trabalho, bom, desde que o ser humano deixou de ser simplesmente um catador na natureza, ou simplesmente um caçador para buscar ali o seu alimento, e começou a cultivar gramíneas, e entre elas a mais profícua de todas, que foi o trigo, desde aquele tempo em que este cultivo começou a lhe dar a possibilidade de fazer pão, que era na antiguidade a base da alimentação de muitíssimos lugares, desde aquele tempo o ser humano tem a noção divina de que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, de uma forma com muita picardia e um dedinho de sarcasmo, falava que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Jesus, falando das coisas sobre as quais os seres humanos correm atrás para o sustento, simplesmente disse para nós não nos estressarmos exacerbadamente correndo atrás dessas coisas. Faça o seu melhor, faça com tranquilidade, que o Pai sabe e vai lhe abençoar. Em outras palavras, ele disse desta forma. E aí a gente pode encontrar nos provérbios muitas palavras que falam de trabalho. Eu vou deixar algumas depois na descrição do vídeo aqui embaixo para que você tenha como referência. Mas o ponto principal de tudo isso não é trazer pontos bíblicos que tragam alguma sustentação ao que eu digo, mas sim o Espírito de Cristo. E eu lembro que ele fez uma asseveração muito profunda, muito conhecida também, quando ele diz: não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E muitas vezes quem corre alucinadamente atrás do trabalho ou do dinheiro, e as coisas às vezes andam juntas, para dali fazer o propósito da sua vida, ele acaba tendo que escolher: ou ele se deixa dominar, porque o servir também traz domínio sobre, ou ele se deixa dominar, ou ele se torna um servo do que vem de Deus, ou ele se deixa dominar e se torna um servo daquilo que vem do trabalho ou do dinheiro, mas eu quero hoje usar o trabalho como base. E aí a pessoa acaba, ao invés de ser dona do seu trabalho e ao invés de conseguir encontrar um propósito para o seu trabalho, um propósito de vida, ela acaba se tornando escrava de um sistema, de um processo, de um plano de carreira, de uma opressão que o seu empregador exerce sobre ele, muito bem travestido muitas vezes de propósitos, de mentorias, de coaching,
de N formas de colocar entusiasmo nas pessoas, mas que acaba fazendo com que a pessoa se torne escravizada àquele processo. Para não deixar esse vídeo tão longo, pense no seguinte: o que lhe faz bem? Entregue suas preocupações ao Senhor. Compartilhe com Ele todas as coisas. Fale com Ele também sobre suas cargas no trabalho. Busque trabalho com dignidade, pedindo que Ele abençoe essa busca. Ao ter o trabalho, faça o melhor que puder, mas não se torne escravo de sistemas, porque você vai ter, não se tornando escravo do sistema e fazendo um trabalho psicologicamente salutar, até mesmo muito mais qualidade e potencialidade para fazer um bom trabalho. As empresas, às vezes, elas não entendem que um funcionário oprimido, trabalhando debaixo de pressão, produz menos do que um trabalhador ou um funcionário que tenha uma certa tranquilidade, liberdade e potencialidade no seu trabalho, porque aí ele faz as coisas melhor. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo diz: façam todas as coisas sem contendas nem murmurações. Para o trabalho, quando ele começa a trazer a você contenda, ou quando ele faz você murmurar, é hora de repensar, não sair do seu trabalho necessariamente, mas repensar como você está lidando com as demandas do seu trabalho. E o apóstolo Paulo também diz: façam tudo como se fosse para o Senhor e não para o homem. Isso sublinha o que 99% dos empregadores gostariam que os seus funcionários fizessem, ou seja, façam tudo de coração e com inteireza, mas ao mesmo tempo, e aí eu quero encerrar este vídeo, ao mesmo tempo, façam todas as coisas sem ansiedade, sem atropelo, sem se deixarem arrastar pelas demandas do trabalho e, especialmente, não façam do trabalho o objetivo máximo da sua vida. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa cuidar do espírito, a gente precisa cuidar da alma, a gente precisa dar espaço ao Senhor para que Ele trabalhe salutarmente na gente e nos catapulte cada vez mais para sermos seres humanos melhores e sermos também discípulos de Cristo melhores. Seja uma pessoa ponderada nesse sentido. Você vai aprender. Se você for muito jovem ainda, talvez isso leve algum tempo, mas se você já tiver alcançado alguma maturidade, fica mais fácil de você levar as coisas de uma maneira muito mais sábia. Peça sabedoria ao Senhor para conduzir-se também, para portar-se também nessa questão de trabalho. Que Deus abençoe os que buscam trabalho e que Deus abençoe todos aqueles que têm o seu trabalho, que tudo frutifique e seja para o melhor. É o meu voto, é o meu desejo e é também a minha oração. Muito obrigado por chegar até aqui. Que Deus abençoe-nos sempre a todos. Tchau.